Glória a Deus. Reunidos para falar o Evangelho da Graça. Tá dando para ouvir aí? Tá dando para assistir? Tá ao vivo? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão nos acompanhando agora para essa mensagem que nós iniciaremos agora. A mensagem de hoje é uma mensagem importante para que nós possamos entender sobre a verdadeira adoração. Então nós já preparamos esse tema de hoje, enquanto está tocando essa canção aí. A todos que estão no Facebook e depois aqueles que estarão no YouTube, olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos nós, uma boa noite. Estamos na presença de Deus e muito mais do que isso, Ele está em nós, habitando em nossos corações. Amém? Depois, não esqueçam de compartilhar essa mensagem com os amigos, com os contatos. Amém? O tema de hoje é um tema importante, como outros temas que nós temos falado aqui do Evangelho da Graça, né? Os verdadeiros adoradores, esse é o tema de hoje, para todos nós que estamos aqui reunidos em São Gonçalo e aqueles que estão no YouTube. O tema é esse aí, ó, os verdadeiros adoradores, tá bom? Então nós vamos fazer a leitura inicial de um texto, faremos uma confissão, uma oração ao Senhor depois. Aqui no início nós podemos ler no livro do Evangelho, chamado Evangelho, porque foi chamado de Evangelho, né? Está nas nossas Bíblias que esse livro foi chamado de Evangelho. Então nós estamos só repetindo o que está escrito ali na organização dos livros, né? Aqui Jesus falando com a mulher samaritana, ele disse o seguinte, no capítulo 4, versículo 23: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Façamos uma confissão. Senhor, te agradecemos porque por nós mesmos não podemos fazer nada, porque disse Jesus nos tempos da sua carne: sem mim nada podeis fazer. E nós que temos o Espírito, Senhor, sabemos que o Espírito Santo em nós é que é a vida. Sem Ele nada podemos fazer. Nós temos o Teu Santo Espírito porque cremos. Aleluia, porque somos eleitos, porque o Evangelho diz que nós somos salvos, porque os eleitos creem em Jesus. Te agradecemos, Senhor, por essa leitura. Amém? Irmãos, então, a todos que estão ao alcance dessa mensagem, o tema de hoje é os verdadeiros adoradores, né? Porque Jesus falou isso ainda no tempo da lei. Ora, se ele está falando que os verdadeiros adoradores adorarão, né? Então, o que significa? Que ainda no período da lei ainda havia o que? Uma simbologia, né? Como Paulo fala, é um exemplo do que seria a adoração, né? Alegorias, né? Agora eu pergunto, o que é a verdadeira adoração? Né? Porque nós, quando nos reunimos, nas reuniões das igrejas, né? Os irmãos que se reúnem em várias localidades, muitos dizem: eu estou adorando ao Senhor, com atitudes, né, através de cânticos, batendo palmas, pulando, e eles dizem: eu estou adorando o Senhor, porque eu me reúno todos os domingos, né, e algum outro dia da semana, uma quarta ou uma terça,
em adoração ao Senhor. Mas só que a adoração, ela não se restringe somente em atitudes com o nosso corpo, assim, expressões, né? Não, a adoração não é, Jesus falou que seria o quê? Em espírito e em verdade. Então não depende de ações humanas, bater palma, até cantar, né? Porque qualquer pessoa poderia fazer isso, né? Se reunir conosco e fazer a mesma coisa. Mas por que Jesus fala sobre os verdadeiros adoradores que adorariam em espírito e em verdade? Então, o que é a verdadeira adoração, né? Nós acabamos de ler aqui, ó, mas a hora vem, né? Jesus está falando que a hora vem, então não tinha ainda vindo, né? E agora é, aí ele já estava dizendo que já era para estar começando a ser assim, porque quando Jesus veio trazer o Evangelho, ele ainda estava no período da graça, mas a luz do Evangelho estava começando a vir aos homens, né? Porque a luz do mundo já estava ali entre eles, né? E ele fala, mas agora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores, ora, e os outros não eram verdadeiros adoradores, que estavam lá no período da lei, né, fazendo aqueles serviços do templo, ainda não eram os verdadeiros adoradores, né? Adorarão, então, os verdadeiros adorarão, então significa que dali por diante, aí sim começariam a vir os verdadeiros adoradores. Então ele fala, mas agora, a hora vem e agora é. Então ele já estava falando com a mulher samaritana, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, 23. Nós vamos fazer uma leitura aqui, uma breve leitura de um texto que eu coloquei. A verdadeira adoração ou o culto racional não é um cerimonial religioso que consiste em comer e beber, nem em batismos em águas ou jejuns ou peregrinação em montes, né? E oração de joelhos no chão, nem o bater palmas numa reunião solene, nem o derramar de lágrimas movido por emoções humanas. Então a verdadeira adoração não consiste nisso, em a gente simplesmente chorar e se derramar em lágrimas e dizer que isso é verdadeira adoração, porque não é, porque isso aí somente é o manifestar de emoções humanas, né? Mas elas são expressões da alma, dos sentimentos, mas não necessariamente do espírito, né? Então a verdadeira adoração, na verdade, é o culto racional, né? A verdadeira adoração é um culto racional em espírito, onde a vontade humana é subjugada pelo espírito, mortificando o que? O corpo mortal. A verdadeira adoração tampouco depende também de frequência, né, em reuniões todos os domingos em templos feitos por mãos de homens. Também não é. Não depende disso, porque a adoração antes, lá no período da lei, dependia, né, que eram exemplos, alegorias da verdadeira adoração numa tenda, num tabernáculo feito por mãos. Mas a verdadeira adoração já não seria mais isso, porque aquela adoração lá dos sacerdotes, dos homens que estavam antes da lei, eram o quê? Alegorias da verdadeira adoração. Então vamos ler aqui, ó. Atos capítulo 7, versículo 47. E Salomão lhe edificou casa. Atos 7, 47. Está dizendo que Salomão lhe edificou casa para Deus. Atos 7, 47. Mas veja aqui Atos 7, 48, que disse Estevão sendo usado, né, pelo Espírito da graça do Senhor. Mas o Altíssimo, ele falou, não habita em templos feitos por mãos. Mas o Altíssimo não habita em templos, né, em edifícios feitos por mãos de homens, como diz o profeta, né? Atos 7, 48. Então,
Deus não habita em templos feitos de mãos e que dependeria de que a nossa adoração deveria ser num templo construído por mãos para que fosse adoração. Não depende disso. A religiosidade da adoração ou o culto divino na velha aliança, né, vamos falar sobre isso. A religiosidade da adoração ou o culto divino na velha aliança. Essa é a forma de falar, né? Essa não era a verdadeira adoração. Vamos ler de novo. A religiosidade da adoração, através de atitudes, lavando as mãos, sacerdotes fazendo aquele serviço do templo, né? Ou a adoração ou culto divino na velha aliança, lá no velho pacto, né? Essa não era a verdadeira adoração. Mas o que acontece? Que muitos cristãos se submetem a ordenanças, né, de procedimentos, né, como comer pão, beber suco, para dizer que estão em adoração, né? Jejuam para dizer que estão, eu estou em adoração ao Senhor porque eu estou no propósito, né, em jejum, então eu estou em adoração. Não depende disso aí, porque isso era do velho pacto, né, da velha aliança, né? Mas muitos cristãos se submetem a ordenanças, dizendo serem necessárias para o culto divino. Então é isso que acontece com muitos que ainda não entenderam o que é a graça, que ainda estão nas alegorias, né? Porque o que acontece é que no velho pacto, a adoração, o culto divino da velha aliança dependia dessas coisas, né? De candelabro, de pão da proposição na mesa, a vara de Arão que floresceu, tudo aquilo, né? Candelabros, né? Luminárias, aquelas coisas. O óleo, né? Então isso aí não é a verdadeira adoração. E também os cânticos e as palmas também não é a verdadeira adoração. Porém, gente, eu não quero dizer aqui, ser tão radical em dizer que Deus, ele não está atento aos nossos cânticos que nós cantamos, né? Espirituais, porque nós podemos ler aqui. Eu vou abrir o outro slide aqui. Nós podemos ler aqui que o apóstolo Paulo fala o seguinte no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas ele diz que, mas enchei-vos do Espírito. Então esse encher-se do Espírito é o que? Ter a mente de Cristo, é ter o entendimento da graça. Enchei-vos desse conhecimento, desse Espírito de Cristo, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então Paulo está falando de entendimento. O Espírito de Cristo em nós é a mente de Cristo ativada em nós. E veja o que ele fala aqui depois, falando. Ora, como que a gente vai falar só com o Espírito, né? Somente, eu vou falar com os irmãos somente em espírito. Então eu fico aqui, todo mundo igual aquele pessoal como é que é? Das yogas, né? Eu estou falando em espírito, né? Mas eu não estou pronunciando o quê? Nenhuma palavra, nenhuma expressão. Então também não é isso, gente, que não poderíamos fazer isso, porque muitos irmãos em graça falam assim: vocês estão falando numa reunião física, fazendo uma oração física. Olha, nós podemos fazer uma oração física com entendimento, né? Aquelas palavras não é o Espírito, não é a espiritualidade, mas elas traduzem nos ouvidos das pessoas, né, a espiritualidade, o entendimento da graça. Então Paulo fala aqui, Efésios capítulo 5, versículo 19: falando entre vós. Ora, como eu vou falar entre os irmãos se não utilizar o que Deus nos deu, né? A fala, né? Utilizar a nossa língua, né? Os idiomas, né? Falando entre vós o quê? Em salmos. Então já começa a entender que Deus recebe esse cântico desde que estejamos adorando o Pai em Espírito e verdade, né? Então isso é importante. Falando entre vós em salmos e hinos, vejam, e cânticos espirituais, né? Cânticos espirituais significa você estar falando o evangelho nesses cânticos, cantando e salmodiando ao Senhor
no vosso coração. É muito mais do que uma expressão de um sentimento, uma emoção, mas é um entendimento da graça em nós. Então é importante que quando nós começamos a falar que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não importa a que dependa dessas coisas aqui. Então a verdadeira adoração, ela não depende de salmos, nem de hinos, nem de cânticos, né? Nem de melodias, nem de falas. Não depende disso, porque ela é em espírito e verdade. Mas isso não importa em que os irmãos, né, não possam se reunir para fazer isso aqui, porque se Deus nos deu esse dom precisa ser usado. Então é importante que eu não estou aqui descartando, né, que nós em graça não podemos ter uma reunião até solene, né, assim, de uma certa forma solene, mas muito mais do que isso, espiritual, com um pouco de reverência, porque Paulo fala o quê? Aos Coríntios ele fala o quê? Que tudo com ordem e decência, cada um fale, um fala depois, outro fala, um canta depois canta, se tiver de cantar vai cantar, se tiver de falar vai falar. Então, gente, isso é graça em nós, mas muito mais do que isso, em espírito e em verdade, que não dependeria dessas coisas, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui ao slide inicial. Acabei trocando de óculos aqui, né? Então, como nós falamos que a religiosidade da adoração ao culto divino na velha aliança, né, nós falamos aqui, essa não era a verdadeira adoração, mas muitos cristãos se submetem a ordenanças, né, como eu tenho que estar aqui em adoração ao Senhor, então depende de que eu tenho que me ajoelhar, depende de que eu tenho que subir um monte para o quê? Fazer uma adoração. Então isso aí era coisa do velho pacto, né? Olha só o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13 em diante. Nós vamos ler outros versículos, né? Dizendo nova aliança, ora, é a nova aliança ou é velha ainda? É a nova. Envelheceu a primeira, então envelheceu. Então não depende daquelas coisas do velho pacto, né? Que os irmãos colocam uma mesa, colocam roupões, vamos comer o pão, beber o suco para adorar o Senhor, e as pessoas dizem, estou sentindo a presença do Deus, né? Então não é nada disso, gente, né? Dizendo a nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, tornou velho, né? E se envelhece, perto está de acabar. Olha que Paulo estava falando aos hebreus, porque ainda lá na época de Paulo, né, dos apóstolos, na igreja do primeiro século, aquelas coisas da velha aliança ainda estavam em prática, eles ainda estavam na transição entre a lei e a graça. Então aquelas alegorias da adoração ainda eram praticadas, né? Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Paulo falou isso aqui há quase 2000 anos, tá? Que perto estava de acabar. Há quase 2000 anos, e até hoje ainda tem gente buscando uma adoração, né, do velho pacto, da velha aliança. Ora, também a primeira tinha ordenanças. Olha, é a primeira ou é agora? A primeira, né, do velho pacto, tinha o que? Ordenanças de culto divino, né, como a Páscoa era o que? Que esse culto era para dizer... Está escrito na lei de Moisés, né? Que quando um filho perguntasse, que culto é esse? Né? Lembra que nós lemos isso? Que culto é esse? Então, falaria que essa, o quê? É a Páscoa, né? Exatamente, lembrando, né, que eles saíram do Egito. Então, esse culto, que quando uma criança perguntasse que culto é esse, deveria ser explicado isso, né? O entendimento do que significava aquele culto. Então esse culto era o que? Da velha aliança, não é para a nova aliança agora a gente fazer esse culto aqui, né? Uma Páscoa aqui para nós, comendo pão, bebendo suco, né? Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino, veja, e um santuário terrestre. Agora a gente não depende de um santuário terrestre. Vamos agora construir aqui um templo para o Senhor, vamos fazer uma oração, ungir aqui a pedra fundamental, né? E eles colocam lá, começam a ungir ali onde colocaram a primeira pedra do alicerce. Já vi muito disso, gente. Já vi muito disso. E os irmãos dizem que estão sentindo a presença de Deus, falam em mistério ali, né? E dizem que ali está sendo levantado a casa do Senhor. Não é, gente, olha só. Ora, também o que? A primeira ou agora? A primeira tinha ordenança de culto divino. E o que? Um santuário terrestre, já não é mais. Hebreus 9:1.
Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro. Veja, essas coisas de candeeiro, candelabro, chofar, essas coisas é coisa da velha aliança. Mas a gente vê aí hoje em dia, em muitos lugares onde os irmãos se reúnem, esses objetos do quê? Da velha aliança, né, gente? Olha só, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o quê? Candeeiro. E também tinha o quê? E a mesa, ó. Olha só, a mesa, ó. E os pães da proposição. Então a adoração no velho pacto dependia desses objetos, né, dessas coisas consideradas sagradas. E os pães da proposição. Ora, agora eu vou pedir minha esposa para ela na padaria comprar os pães para a gente adorar o Senhor, né? Sentir a presença de Deus comendo pão. Isso é um culto da velha aliança, ó, os pães da proposição. Ao que se chama santuário. Ao que se chama, mas não era o santuário, né? Hebreus 9, 2. Mas depois do segundo véu estava o quê? O tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Então, olha só, se chama, não era, né? Só se chamava, eram alegorias, né? Que tinha o quê? Um incensário de ouro. Vejam como muitos irmãos aí se reúnem hoje em dia em determinadas denominações, e eles colocam incensários, candelabros, vestimentas sacerdotais, coisas do velho pacto, trazendo para a nova aliança, né? Ó, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor. E a gente vê aí, né, o templo de Salomão lá em São Paulo, lá, né? Eles colocaram lá a arca da aliança, né? Isso é uma coisa muito horrível, né? Anulando, né, a graça, anulando o evangelho de Cristo, trazendo a velha aliança, né? E quando Cristo já trouxe a nova aliança, que é espírito e verdade. Olha só, que tinha incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Hebreus 9:4. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Paulo nem queria se estender muito nessas coisas da velha aliança. Olha só o que ele fala aqui, ó. Das quais coisas não falaremos agora particularmente. Paulo só falou porque houve necessidade dele explicar, né, gente? Mas ele falou, das quais coisas não falaremos agora, mas tem gente que quer falar sobre essas coisas, né? Quer trazer esses cultos, né? Que tem essas coisas, esses objetos, né? Pães, que são coisas da velha aliança, não tem nada a ver agora com a adoração, verdadeira adoração, né? Hebreus 9:6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Hebreus 9:6. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que o oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então somente o sumo sacerdote entrava o quê? No santo dos santos, né? Hebreus 9:7. Dando nisto a entender o Espírito Santo, vejam, olha só, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então veja, quando a gente conserva em pé o primeiro tabernáculo, a gente anula a nova aliança. Estaríamos anulando a graça de Cristo. Porque veja, ó, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Tem gente que está encobrindo o caminho do santuário, né? Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, Hebreus 9:8. Que é o quê? Uma alegoria para o tempo presente. Paulo falou o tempo presente lá na época dele, há quase 2000 anos, tá? Em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Hebreus 9:9. Então, comer pão, beber suco, não é comunhão, não aperfeiçoa ninguém. Jejuar, as coisas do velho pacto, o que? Não serve para nada, né? Mas eles querem isso aí, gostam das coisas do velho pacto
e quer dizer, anulam a graça, né? Porque Paulo diz que aquelas coisas eram o quê? Alegorias para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, colocar um terno, se ajoelhar, subir ao monte, né? Jejuar, comer pão, beber suco, não pode aperfeiçoar aquele que faz esses serviços, né? Que eram coisas do velho pacto, dependia dessas atitudes, né, dos hebreus. Hebreus 9:9. Consistindo somente em comidas, vejam, e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Então veja, essas coisas de comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, elas eram impostas até quando? Até o tempo da correção. Então, quando veio o que é perfeito, essas coisas têm que ser anuladas, não faz parte do culto divino, né? Hebreus 9:10. Mas vindo Cristo, vejam, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, veja, tem gente construindo tabernáculos aí, né? Templos, tendas, dizendo que é a casa do Senhor. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, Hebreus 9:11, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou o quê? 2 vezes? Não, uma vez no santuário, somente uma vez, havendo efetuado 1 ou 3, ou 4, ou 5, uma eterna redenção. Então, de uma vez por todas, Cristo fez isso, né, no verdadeiro santuário, né, e não numa alegoria lá do velho pacto. Mas tem gente que gosta de alegorias ainda, de simbolismo, né, submete os crentes a ordenanças de comer e beber, e como diz aqui, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne. Esse é o varão de Deus, né, que está cheio da graça, porque ele está ali na comunhão, né, comendo pão, bebendo suco, jejuando, subindo um monte. Vejam, olha só o que está escrito aqui, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações aonde? No espírito ou na carne? Na carne. Então, ninguém se aperfeiçoa na carne, praticando rituais e cerimoniais do velho pacto. Hebreus 9:10, né? Veja aqui que a gente leu. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, Hebreus 9:11, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, Hebreus 9:12. Agora vamos falar aqui sobre Jesus de Nazaré, nos tempos da sua carne, e a mulher samaritana, falando sobre a verdadeira adoração. Então nós podemos ver que esse assunto da verdadeira adoração não foi uma coincidência. Jesus está conversando com a mulher samaritana sobre isso, porque no caso a mulher samaritana, ela mesma revelou para Jesus que ela tinha o quê? 5 maridos, né? Acho que isso é isso. Porque ela mesma, não, na verdade ela falou, esse não é meu marido, né? Para Jesus. Aí Jesus, bem disseste, né? Porque tem, né? Eu não vou nem falar, né? Foi para a gente entender. Então o que acontece, gente? Andar na carne, não, assim, a pessoa que anda na carne, ela não consegue agradar a Deus. Então, por isso que até Jesus estava conversando com a mulher samaritana sobre isso. Então, nós vamos entender o que é a verdadeira adoração, tá? Não foi coincidência Jesus estar conversando com a mulher samaritana sobre a verdadeira adoração. Porque o velho homem, ele não pode estar ativo na verdadeira adoração, porque ninguém pode adorar a Deus com um velho homem ativo, né? Ninguém pode, porque a adoração é em espírito e em verdade. Então veja qual. Vamos ver aqui Jesus conversando com ela. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta.
nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A mulher samaritana falou para Jesus, João 4, 19 e 20. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João 4, 21. Mas vós adorais o que não sabeis. Jesus falou com ela: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus continuou falando, João 4, 22. Aí ele falou com ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4 e 23. O Pai procura a tais que assim o adorem. Então nós não conseguiríamos adorar o Pai se o nosso velho homem ele fala mais alto, né? Então, para a gente entender, não depende também de lugares, né? Não depende de lugares, que Jesus falou com ela aqui, ó. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Está o final aqui em azul, né? Deus é Espírito. Veja, como que a gente vai adorar o Pai na carne? Como que a gente vai adorar o Pai se não estamos em Espírito, com a mente de Cristo, né? Ativada em nós. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem o quê? Na carne? Comendo pão, bebendo suco, jejuando, praticando obras carnais, e depois não tem como, né, gente? Né? Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Culto racional não é um cerimonial, gente. Muitos pensam assim: eu estou no culto racional, né? E aquele silêncio, né? Todo mundo em referência. Não é isso, não é um cerimonial. Mas o que? O entendimento de que a carne precisa estar subjugada ao espírito. Isso é o culto racional, a gente vai entender. A mente de Cristo que é ativada. O nosso corpo, né, carnal, em sacrifício vivo e santo. Vamos entender, ó. Um sacrifício vivo e santo, isso é o que eu escrevi, né, gente? Requer um corpo morto, a carne morta em suas paixões, né, gente? Quando apresentamos os corpos em sacrifício vivo e santo, é quando subjugamos o quê? A carne pelo Espírito. Quer dizer, porque tem gente que fala assim: eu adoro o Pai, mas toda hora ele está explodindo, né? Ele só anda na carne. Como que ele vai estar em Espírito, né? Como que o seu Espírito, ele está o quê? Extinguindo o Espírito, né? Porque diz lá no Evangelho: não extingais o Espírito, né? Então, quando a gente extingue o Espírito, é quando a gente está o tempo todo na carne, sempre irado, sempre falando mal de todo mundo, sempre na fofoca, sempre. Então isso é estar na carne. Não tem como adorar o Pai na carne, mas em espírito e em verdade. Então, quando apresentamos corpos em sacrifício vivo e santo, é quando subjugamos a carne, a nossa vontade carnal do mal, né, pelo Espírito Santo em nós. O Espírito Santo ativado em nós, a mente de Cristo, né, o entendimento em nós. O culto racional com a mente, né, não com emoções. A mente de Cristo ativada em nós. O culto é com entendimento, é uma coisa diária. O nosso culto racional é a nossa vida. Isso é o culto racional. Diariamente você está o quê? No Evangelho. E não falando somente a filosofia do Evangelho. Porque a filosofia do Evangelho, pregado por Paulo e também falado por Jesus, né, nos tempos da sua carne, aquela filosofia, ela não serve para nada se ela não redunda em nós numa mudança, né? Não redunda em nós em andar em espírito. Não adianta nada eu falar tudo muito bonito, mas só estou na carne, então eu não estou na verdadeira adoração, nem no culto racional. Então, o culto racional com a mente de Cristo ativada em nós. O culto é com entendimento, não com cerimônias religiosas. Então, assim, de que adianta eu não andar em espírito diariamente e depois todo domingo eu me reúno
para dizer que estou num culto racional, porque eu estou numa cerimônia, batendo palma, cantando, dando glória a Deus, pulando diz que é pulando no espírito, está pulando na carne mesmo, né, gente? Não é no espírito que a gente está pulando, é a carne dele que está pulando ali. Então vamos lá, vamos continuar lendo. Paulo fala o seguinte em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Veja, que sacrifício podia ficar vivo? Sacrifício podia ficar vivo? Não, o sacrifício tinha que morrer. No velho pacto, isso era só alegoria, eram alegorias no velho pacto, né? Que o sacrifício era morto, tanto é que Cristo, na sua carne, ele morreu. O sacrifício não pode ficar vivo, ele tem que morrer. Então veja aqui, ó, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então os nossos corpos em sacrifício, ou seja, o velho homem morto, né? O espírito ativado, a mente de Cristo em nós. Romanos 12:1. O culto racional é a apresentação do corpo, que é o templo, em sacrifício ou mortificado pelo Espírito. Quer dizer, Cristo em nós não vivemos mais, é Cristo que vive em nós. Vamos ler aqui, ó. Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios 6:19: ou não sabeis que o vosso corpo, vejam, é o vosso corpo ou o templo de pedra, que é o templo do Espírito? É o corpo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não sabeis disso? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19. E Paulo fala: não reine, portanto, o que? No vosso corpo as obras carnais. Ó, Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado. Na verdade, o pecado são as obras carnais, né? Não reine, não tenha mais força, né, na nossa vida, as obras carnais, que é chamado o quê? De pecado no Evangelho. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então a minha vida é o tempo todo obedecendo às minhas concupiscências, aos meus desejos, os meus pecados. Que culto racional poderia ser se o corpo carnal, né, se o nosso velho homem está vivo, não está em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus? Então ele precisa estar em sacrifício, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Romanos 6:12. Sejamos segundo o Espírito. Sejamos segundo o Espírito. Esse é o nosso culto, a nossa adoração. Ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. Para o culto racional, o corpo está vivo ou morto? Se o nosso velho homem, né, está vivo, ele fala mais alto do que o Espírito. Então não podemos ter o culto racional, né, que é em espírito e em verdade. Para o culto racional, o corpo que está morto. Vamos ver aqui, ó. Tem gente que vai falar: como assim? Você está falando aí, você está vivo, como é que você pode falar que está morto? Vamos entender o Evangelho, né, gente? Tem gente que não consegue entender. Portanto, os que estão na carne, vejam, os que estão com a carne viva ainda, né, ativada, portanto, os que estão na carne podem agradar a Deus? Não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então vejam o que Paulo está falando aqui. Romanos 8:8. Vós, porém, não está na carne. Vejam. Mas aí Paulo fala que nós não estamos na carne, porque o nosso velho homem ficou lá na cruz, né? Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então nós só podemos estar no Espírito se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então o Espírito de Deus habita em nós, né? Amém? Então vós não estáis na carne, então nós não estamos na carne, estamos no Espírito, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal é de Cristo? Não, não é de Cristo, é o homem terreno, o homem carnal, né, o filho da perdição, o vaso de desonra. Nós não. Paulo diz que nós não estamos na carne, né, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós, né? Romanos 8:9.
O sacrifício precisa ser vivo, ou seja, o culto racional, entendendo que o corpo está morto. Então, o corpo está morto. Alguém vai falar, você está maluco? Está louco? Como que você pode dizer que o corpo está morto se você está aí falando aí, ó, está se movimentando, né? Veja aqui, ó. E se Cristo está em vós, vejam, e se Cristo está em vós, está ou não está? Sim. O corpo, na verdade, está vivo? Não. O corpo está morto, gente, por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Romanos 8, 10. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, foi crucificada com Cristo lá. Por isso que ele diz que o corpo está morto, né? Gálatas 5:24. Veja o que Paulo fala sobre esse culto racional: esmurrando o próprio corpo, apresentando o corpo que em sacrifício. Paulo falava o seguinte aqui em 1 Coríntios 9:27: antes, né, subjugo ou esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão pelo Espírito, para que pregando aos outros, vejam, falando a filosofia do Evangelho. É muito bonito, né? Muito bonito se Paulo só falasse aquela filosofia, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, é dom de Deus, isso não vem de vós, vós está justificado pela graça. Vejam, olha só o que ele fala: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, falando a filosofia, aquelas coisas bonitas da graça, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar o quê? Reprovado. Então veja que Paulo, para que ele não ficasse reprovado, não importava somente que ele falasse as filosofias do Evangelho, né, da graça de Deus, mas importava que ele subjugasse o quê? O velho homem, o carnal, né? Porque Paulo poderia ainda andar nas obras carnais como ele andava antes, mas ele que subjugava, ele esmurrava o próprio corpo para que não obedecesse o velho homem e reduzia a servidão pelo Espírito. Então veja aqui o entendimento aqui, né? 1 Coríntios 9:27. Porque se ele não fizesse isso, na sua mente, né, subjugasse as obras carnais na vida dele, ele seria o que? Reprovado, né? Seria destruído, como diz, né? Destruir, quer dizer, quem o que? Andar na carne, o que? Colhe o que? Destruição, acho que é isso que fala, né? Quem semeia na carne, o que? Ele vai colher destruição para ele mesmo, né? Então, assim, um exemplo: a pessoa que se embriaga muito, comete coisas reprovadas socialmente, ele mesmo vai estar se destruindo, né? Porque ele está o tempo todo na prática das obras carnais. 1 Coríntios 9:27. Pelo Espírito, o entendimento, a mente de Cristo ativada, mortificar as obras do corpo. Essa é a verdadeira adoração que o Pai procura a tais que assim o adoram. Então a nossa verdadeira adoração é o nosso velho homem subjugado pelo Espírito. Somente assim que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade. Foi por isso que não foi à toa que Jesus estava conversando com a mulher samaritana sobre o que? Os verdadeiros adoradores, né, gente? Veja aqui em Romanos 8, 12, 13. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, segundo a vontade das paixões humanas, né? De se irar, não é só coisas sexuais não, né, gente? De roubar, de praticar coisas, enganar, mentir, são muitas coisas que a gente poderia fazer segundo a carne, né? Segundo o homem mau, né? O daimon que está dentro de cada um, né, gente? O demônio se manifestando na vida das pessoas. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo o daimon, o demônio, né? A maldade, né? Segundo a carne. Porque se viver segundo essa carne ativada, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, 12, 13. Jesus já havia falado que Deus procura
a tais que assim o adorem. Jesus falou nos tempos ainda da lei, mas a hora vem, a gente já leu, mas vamos ler de novo, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão, Jesus estava falando lá, o Pai em espírito e em verdade, ou seja, não é segundo a carne, né, o entendimento, e também não poderia estar ainda no velho homem ativado, vivo, né, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, 23. Nesse culto racional não vivemos mais, não somos nós que vivemos, estamos mortos, sacrificados, porque Cristo é que vive. Então, se nós estamos num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o velho homem, ele está o quê? Morto, sacrificado. Os verdadeiros adoradores só adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Não poderia adorar o Pai, estar vivendo o reino de Deus, né? Usufruindo dos benefícios espirituais, se andarmos na carne, né? Um exemplo aí foi o filho pródigo, que tinha de tudo, do bom e do melhor no reino, né? Lá na casa do seu pai, mas ele vivia como se não tivesse os bens. Então é a mesma coisa, quem anda na carne, nas práticas da obra da carne, ele não usufrui, né? Não herda o reino de Deus, ele não adora o Pai em espírito e verdade, não tem como, né? Então, nesse culto racional não vivemos mais, estamos mortos, sacrificados. Por quê? Quem Cristo é que vive em nós. Porque Paulo fala aos Gálatas, capítulo 2, 20, e essa é uma verdade: já estou crucificado com Cristo. Paulo falou, ele está falando do homem carnal Paulo, né? O homem mau Paulo, né? E vivo, Paulo fala, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então vejam aí, Paulo estava morto, quem vivia era Cristo, né? Olha só, estou crucificado com Cristo. O velho homem Paulo morreu e vivo. Ué, Paulo está dizendo que ele vive? Não mais eu, não mais ele, né? Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, né, no homem biológico, né, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. O tema de hoje, gente, foi esse aí: os verdadeiros adoradores. Pensam que é fácil. Os verdadeiros adoradores somente adoram o Pai em espírito e em verdade. É muito fácil a gente pregar o Evangelho da Graça, como disse Paulo aqui, e falar em adoração, em verdadeira adoração, em culto racional, que ele não está num culto racional. Porque veja, a gente acabou de ler aqui que o que Paulo escreveu aqui, ó, ele sobre a filosofia. Falar a filosofia do Evangelho da Graça é muito bonito. Falar que nós somos salvos pela fé, né? Que não é por obras, é por graça. Isso aí é a filosofia, né? É o entendimento intelectual do Evangelho. Mas isso necessariamente não seria a mente de Cristo ativada em nós. Porque Paulo mesmo falou o seguinte aqui, ó, 1 Coríntios 9, 27. Para concluir, né, gente? Paulo falou o seguinte: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Paulo está dizendo que ele esmurrava o seu corpo, o velho homem, para não obedecer o que? As suas paixões carnais, para que, pregando aos outros a filosofia do Evangelho, né? Que é tudo muito bonito, nós somos salvos, nós somos eleitos, predestinados antes da fundação do mundo, né? Somos regenerados em Cristo, é tudo muito bonito, é a filosofia do Evangelho. Mas e a prática em nossas vidas? Aí não tem, né? Paulo dizia que subjugava o corpo dele e o reduzia à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Vejam, então é muito fácil a gente chegar: estou na graça, oh aleluia, glória a Deus, vamos cantar, estou na graça, mas não está numa verdadeira adoração, né, gente? Então o tema de hoje foi esse aí. Agradecemos a todos que estão ao alcance dessa mensagem, os verdadeiros adoradores, né?
Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar agora essa canção para concluir, adorando o Pai em espírito e em verdade. Na verdade, a gente